Boa noite pessoal, vamos chegando aí, sejam todos bem-vindos. Vamos falar aí um pouquinho hoje sobre treino aeróbico versus treinos de HIIT ou treinos de alta intensidade, tá? É uma pergunta muito constante aí, as pessoas... Uns divulgam que o HIIT é mais eficiente, né, o treinamento de alta intensidade, outros que o exercício aeróbico contínuo é mais eficiente. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Boa noite, pessoal que está chegando aí. Fala, Rafael, tudo bem? Oi, vó, tudo bom? É isso aí, eu quero ver minha avó fazendo HIIT agora, hein? Oi, Gláucia, tudo bem? Boa noite. Lisandra, boa noite. Vamos chegando aí. É isso aí, gente. Quem está chegando hoje, quem está passando aqui pela primeira vez, eu sou o Bruno Rocha, preparador físico, especialista em nutrição e emagrecimento, beleza? Oi, Fê, beleza? Tudo bem? Boa noite. Milena, seja bem-vinda, boa noite. Vamos falar um pouquinho aí sobre exercícios aeróbicos versus HIIT, hein? Quem viu meu stories hoje pôde ver que hoje eu fiz um HIIT. Então é até por isso que eu resolvi falar, porque muita gente ficou com curiosidade, querendo saber maiores detalhes. Então por isso nós vamos falar sobre essas duas vertentes, né? Aeróbicos versus o HIIT, beleza? Vamos esperar a galera tá chegando aí, né? O Instagram tá fazendo o favor de avisar o pessoal aí para chegar. Quem puder compartilhar para a galera chegar mais rápido, por favor, aperta um aviãozinho aqui, escolham 5 pessoas e vamos compartilhar. 5 pessoas que estejam em verde na sua lista, tá bom? Boa noite, boa noite. Isso aí, vamos chegando. Vocês já escutaram falar, eu fiz uma enquete hoje aqui no meu Instagram, aqui no meu Instagram, falando quem conhecia o HIIT. Muita gente não conhece, né? Se vocês conhecerem ou não conhecerem, por favor, coloca, conheço ou não conheço. E aí eu posso dizer com um grau de profundidade maior o que seria cada um desses treinamentos, tá bom? Então, e se vocês fizeram também, né? Seria legal saber se alguém já testou o HIIT e o que acha. Milena, você já testou? Você que treina aí, musculação. Gláucia, eu sei que já andou fazendo, né? De poste a poste aí, né? Tem umas marcações mais estratégicas. Vamos ver o que o pessoal anda fazendo aí. Mais aeróbico ou mais HIIT? O que será, hein? As pessoas ficaram muito curiosas hoje, né? Querendo saber aí qual é o melhor, qual é o mais eficiente. Mas eu tô vendo você fazendo aí... o HIIT hoje, normalmente você faz aeróbico, tá? Vamos falar bastante, isso aí, poste a poste, legal. Olha só, eu sou até meio suspeito, porque, enfim, eu gosto de tudo quanto é tipo de treinamentos, né? Dos treinamentos, cada um tem uma eficiência em alguma coisa, né? Melhora mais certos pontos, outros melhoram outros pontos, tá? Então nós vamos falar hoje cada ponto desse, o que fortalece, que ganhos nós temos em cada um. Legal? Transpira muito, o coração sai pela boca, é verdade, a hora que acelera o batimento, transpira muito. E hoje, não sei, a galera que tá aí, não sei se viu meus stories, eu fiz era 11 horas da manhã, o único horário que eu tive, né? Minha filha tem que acordar às 5 da manhã por causa das aulas, né? As aulas eram em Portugal, nós temos um fuso aí de 3 horas, então eu acordo com ela, arrumo as coisas para ela começar a aula homeschooling, né? E faz em casa, através da internet. Então eu tô acordando muito cedo, já aproveito para trabalhar, botar as coisas em ordem, e aí às 11 horas eu consegui sair. Mas eu nem reclamei do sol, porque, né, em Portugal aquele frio, chuva, o que eu mais queria era sol, e aí foi bom, mas como a Gláucia falou aí, o coração parece que ia sair pela boca, o batimento sobe muito mais rápido, ainda assim eu fiz meia hora, tá? Hoje foi meia hora, mas foram 10 minutos
com trote, caminhada para buscar um aquecimento, né? Antes eu fiz aí um alongamento também para soltar mais as articulações. E aí eu cheguei até a ladeira lá que eu ia fazer, até a subida que eu ia fazer correndo, né? Você pode fazer em qualquer lugar, tá bom? Tá travando, gente? Se estiver travando, com certeza aqui é a internet não está muito boa. Se não estiverem me vendo bem, por favor me falem e eu tento trocar aqui, beleza? Me dê um feedback aí. Como está? Beleza. Vamos continuar. Começar a travar, vocês me avisam, tá bom? A gente tenta trocar e pôr no 4G e ver o que dá para fazer, tá bom? Importante a gente conseguir concluir a nossa live hoje, tá? Então, entrando no tema, travando. Pera lá, vou trocar aqui, vou colocar se der uma travadinha aqui, vou pôr no 4G. Bom, tá no 4G agora, vamos ver se a gente consegue continuar, legal? Se continuar travando, vocês me avisem, por favor. Tá? Eu estou em outro local hoje eu estou em São Paulo, capital São Paulo, e enfim, às vezes a internet não é uma das melhores. Boa noite, Tassiana, tudo bem? Franciene, eu vi que chegou aí, sejam todas bem-vindas, Joana, vamos chegando, tá? Então hoje o tema de hoje é aeróbico versus HIIT. HIIT que é a sigla de Height, Interval Intense Training, né? Ou treinamento, enfim, como quiser, ou seja, um treino de alta intensidade, tá? Que no caso de hoje, quem viu meus stories aí, como eu falei, viu que eu fiz na rua, que eu fiz correndo, mas o HIIT ele também pode ser feito dentro de casa. Quando você faz um circuito, ele não deixa de ser um HIIT, tá? O que consiste o HIIT? O HIIT é você fazer durante algum tempo, normalmente tempo curto, porque a gente busca um máximo de intensidade, certo? E depois recupera aí em 1 ou 2 minutos, tá? Então, esse é a característica do HIIT, tá? Mas nós vamos falar aí um pouquinho mais à frente, tá? O importante é a gente entender agora, o que eu vou explicar para vocês, o que é um exercício aeróbico, qual que é a via metabólica diferente aí do HIIT, tá? O exercício aeróbico, o que ele consiste? Tá? O que ele consiste? O exercício aeróbico já fala, né? O consumo ou a utilização do oxigênio para o recrutamento metabólico, né? Para o recrutamento das suas energias. Então você utiliza ali o oxigênio, né, como fonte energética, como oxidação energética, legal? Então é um exercício aeróbico, a gente consegue respirar bem, né? Então por isso que a gente fala que o aeróbico é considerado aeróbico até quando a gente está respirando bem. Começou a ficar muito cansado, a gente já começa a entrar mais no anaeróbico, tá? E aí é fato que nossas forças começam, o nosso gás começa a cair muito, tá bom? Então, esse é o exercício aeróbico. O exercício aeróbico ele tem como característica, já que ele tem uma baixa a moderada intensidade, ele tem como uma característica energética utilizar a nossa gordura corporal ou a nossa gordura endógena, né? Aquela que a gente tem acumulado no nosso corpo, tá bom? Então, os exercícios aeróbicos, por isso que a gente fala, né? Eu faço aeróbico pós-treino, faço aeróbico jejum. Gente, moderada intensidade para baixa intensidade, né? Porque senão ele já descaracteriza o exercício aeróbico, legal? E o que a gente quer nas estratégias que a gente traça quando fala esse tipo de coisa é que a gente quer exatamente consumir a sua gordura estocada ali, a sua gordura endógena, né? Que está ali na barriga, nos flancos, enfim, cada um estoca mais em algum lugar, né? E até mesmo gordura visceral. Tá? Então o que a gente quer é a oxidação das gorduras estocadas. Tá? É isso que a gente quer quando a gente fala do exercício aeróbico. Tá bom? Galera, pessoal que está chegando agora, por favor, vamos avisar os demais. Aperta aí no aviãozinho, escolhe 5 amigos ali que estejam em verdinho e vamos encaminhar para eles, tá bom? E a gente vai continuando aqui, tá? Então o exercício aeróbico tem essa prerrogativa, né? Ele melhora também aí o nosso coração, o nosso batimento cardíaco, melhora o nosso gás de maneira geral, né? A nossa respiração, o nosso VO2 máximo, por assim dizer, tá? Então essa é a característica do exercício aeróbico. Mas o que eu quero quando eu prescrevo um exercício aeróbico? Eu quero basicamente melhorar a função cardiorrespiratória, tá? Esse é o principal ponto. Porque a gente vê aí muitas pessoas que também só treinam musculação, por exemplo, e aí fica em déficit cardíaco que a gente fala. Apesar da musculação
ter esse trabalho também. Aí hoje tem muitas pesquisas que mostram que é mais completo do que a gente imagina, mas ainda assim, fazer um exercício cíclico, um exercício aeróbico, né, melhora ainda mais a saúde do nosso coração. Tanto que se você tem alguém com pressão alta ou você tiver pressão alta, eu recomendo fortemente que você comece a fazer exercício aeróbico, meia hora, 40 minutos. Eu tenho inúmeros, tá? Eu posso falar que é inúmeros alunos que tomavam remédio para pressão e deixaram de tomar. Claro, isso não vai acontecer com todo mundo que está tomando remédio de pressão, mas pelo menos vai reduzir a dose, vai se sentir melhor. Tá? Então, o exercício aeróbico contínuo, principalmente feito com frequência, o máximo de vezes na semana possível, né? Lógico, se estiver muito cansado, também o descanso é importante, mas o exercício aeróbico, ele tem uma forte presença aí de manter o nosso corpo saudável, legal? E assim como também a diabetes, né? A resistência insulínica, porque ele melhora a afinidade da insulina com as células, ou seja, diminui a resistência insulínica. Talvez alguém aí deve ter ouvido falar em resistência insulínica. As pessoas que começam a ficar fora do peso começam a criar uma resistência insulínica, tá? Isso é um assunto para uma live só, mas eu já gostaria de alertar, porque é uma dúvida frequente. Inclusive teve uma, né, perguntando se melhoraria o que eu estava fazendo hoje, o HIIT que eu estava fazendo hoje, melhoraria o perfil de glicose, tá? Claro que melhora. Claro que melhora, eu vou explicar mais à frente, a hora que eu estiver falando só do HIIT, eu vou explicar mais à frente. Porém, o exercício aeróbico, ele tende a melhorar mais essa afinidade da insulina, ou seja, melhora a sua resistência insulínica periférica, tá bom? Através aí do exercício aeróbico, legal? É um papo para uma outra live, a gente falar mais de glicose, tá? Mais de diabetes, tá? Mas o importante hoje é a gente trazer mais para o âmbito do emagrecimento. As pessoas estão mais interessadas nisso, né? Claro que saúde não deixa de ser menos importante. Legal? Então, quando a gente vai para o exercício aeróbico, a gente traz esses benefícios que eu citei agora. Tá? Vamos falar um pouquinho do HIIT? E se vocês tiverem perguntas, já vão me colocando, tá bom? E aí a gente para aí, na hora que eu parar com o meu raciocínio, a gente para, bate um papo e continuamos assim. Tá bom? Boa noite, pessoal que está chegando agora. Tá? Sejam bem-vindos, vamos chegando aí e participar dessa live aí que está sendo bem bacana. O HIIT, gente, olha só, o HIIT, como o próprio nome diz, é High Interval, tá? Intense Training, tá? Então é um treino de alta intensidade, é um treino que remete você a altas intensidades. O que a gente quer com isso? Quer justamente o treino anaeróbico, tá? O treino anaeróbico, ou seja, com a ausência do oxigênio nesse momento, tá? Porém, a gente faz 30 segundos com ausência do oxigênio, certo? E aí a gente recupera para a gente ter novamente a incidência do oxigênio, certo? Obrigado, Tassiana, obrigado, Glaucia, obrigado por compartilharem, tá? Obrigado mesmo. Então, aí nós temos a presença, a hora que a gente está nesses 1 ou 2 minutos recuperando, né, que eu citei, a gente faz 30 segundos forte, recupera de 1 a 2 minutos. Né, a gente começa a ter incidência novamente do oxigênio, tá, que melhora a oxidação das gorduras também. Mas por que a gente usa esse método e não simplesmente utiliza o exercício aeróbico? Talvez vocês estejam perguntando por quê. Porque o HIIT, ele tem a característica de quebrar efeitos metabólicos causados por enzimas, por hormônios, pela inflamação, por exemplo. Tá? A gente consegue romper algumas barreiras, né, no nosso sistema metabólico. Né? Tá, Bruno, mas para quem que você indica? Bom, primeira coisa, eu indico para quem já iniciou a fazer alguma coisa. Quem é sedentário vai começar a fazer hoje? Não. Tá? Você precisa ter um mínimo de preparo físico, um mínimo de fortalecimento nas articulações. Lembrando que o HIIT, tá? O HIIT, o que acontece? Você pode fazer também num ambiente controlado, né? Um agachamento, aí você faz uma bicicleta estacionária, uma corridinha no lugar, né? Dependendo do seu preparo físico, um polichinelo, tá? Enfim, dá para você inventar um circuitinho e faz isso com o máximo de intensidade ali, praticamente sem respirar, respirando muito pouco, e recupera 1 a 2 minutos, tá certo? Então, essa é a ideia do HIIT, tá? Legal? E aí, se você tem um pouco mais de preparo físico, eu aconselho o quê? Você para um HIIT de maneira geral, que tem um efeito mais geral, como a corrida, a bicicleta,
tá? Tudo isso traz o quê? Traz mais mobilidade além de tudo. Além de você ter uma característica da gente quebrar essas enzimas, né, que a gente está falando, né, uma ação hormonal mais forte, redução da inflamação, né, por causa da liberação muito forte das suas catecolaminas aí, anti-inflamatórias, tudo. Tudo isso faz com que o que acontece? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando aqui. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Para mim, às vezes, dá uma travadinha aqui, tá? Então, tudo isso ajuda o seu sistema a melhorar. Mas essa questão aí de melhorar, por exemplo, sua desenvoltura, pessoas que são muito sedentárias, pessoas que, olha só que interessante, pessoas que têm problemas aí, tá? Mais depressivas, eu indico que você faça, vocês façam, quem tem um problema mais para depressivo, faça o HIIT, porque o HIIT te tira da zona de conforto, te eleva a um estágio maior, te leva a uma liberação hormonal muito maior, tá? Porque que as pessoas depressivas querem? Querem ficar quietas, querem ficar mais paradas, né? Querem mais silêncio. Então aquela forte agitação do HIIT, aquela desenvoltura, vai contra os sintomas de pessoas mais depressivas, tá? Se você está mais travado, né? Está muito travado, começa a caminhar com mais rapidez, caminha com mais rapidez e desacelera. Você vai perceber que o seu corpo começa a ter mais agilidade, né? Eu era eu tenho uma cirurgia no joelho, né? Eu tive um acidente muitos anos atrás lutando, então às vezes eu fico parado muito tempo, meu joelho começa a travar muito. Tá? Meu joelho começa a travar muito. E aí o que acontece? Eu vou travando inteiro. E hoje eu fiz um HIIT, eu senti que o meu corpo soltou. Nos primeiros 10 minutos ali, ou os primeiros 3, 4 tiros ali não são tão intensos, mas depois eu sinto o meu corpo soltar. E isso é legal. E isso é muito legal. Tá? Vocês vão percebendo que vocês vão ficando mais ágil ao passar dos dias. Tá? Isso é muito legal. Tá? Oi, Cristina, boa noite, tudo bem? Cristina, Júnior, talvez o Júnior esteja junto aí, né, Cristina? Não dá para saber, mas um abraço aos dois aí. Tassiano, hoje estava muito quente, né? Mas como eu disse, eu nem reclamei porque eu estava querendo calor, né? Como eu estava em Portugal, aquele frio chovendo, e o que eu mais queria era para a rua fazer uma atividade física. Então hoje era 11 horas da manhã, eu resolvi pegar e passei um filtro solar, só um protetor, e fui para a rua. Simplesmente fui pra rua, botei um fone ali, eu até falei, agora há pouco, eu soltei até um vídeo, eu falando da introspecção, né? Quando a gente está fazendo uma atividade física, a gente tem a liberação dessas catecolaminas, como eu falei, né? A adrenalina, né? Que é a epinefrina, noradrenalina. Essas substâncias, elas nos dão mais foco, né? A dopamina, que é como se fosse um opioide, né? Ele dá aquela sensação de relaxamento, de bem-estar. E nessa hora, eu gosto muito de fazer uma introspecção, tá? Uma introspecção legal, pensar em coisas boas, né? Sentir aquela energia boa, porque parece que a hora que a gente sente aquilo, a gente sente todo aquele hormônio, toda aquela felicidade, aquela sensação boa passando pelo nosso corpo, né? Eu falo sempre o seguinte, imagina só, se talvez alguém seja novo aqui, não tenha escutado eu falar muitas vezes da pandemia, pessoas que ficam aí de pijama trabalhando, eu falei muito sobre isso, né? E só o fato da gente mudar a roupa nossa, né? Botar uma roupa para trabalho, o nosso corpo já reage de uma maneira, botar a roupa para treinar já reage de outra maneira, e até mesmo no laboratório, só o fato da pessoa subir em cima de uma esteira ergométrica, ela toda monitorada, a gente fazia isso no laboratório de fisiologia, a gente já percebia que mudava a fonte metabólica, né? Porque o cérebro já entendia que ela ia fazer uma atividade. Agora imagina só, se só com isso o seu cérebro já entende o recado, só o fato de mudar a roupa já entende o recado, você imagina se durante uma atividade física que está bombando ali seus hormônios e você sente tudo aquilo, pensa mais. Então nessa hora eu gosto dessa introspecção, ou muitas vezes eu escuto ali algo que eu estou estudando, ou palavras ali que me ajudam a refletir sobre a vida. Então esse é um conselho que eu dou para vocês. Tá? Eu digo sempre que essa é a minha dose diária de remédios, tá? Se eu tenho um remédio que eu tenho que tomar todo dia e quando eu não tomo eu fico desnorteado, tá? É isso, porque ali é a hora que eu sinto relaxar o corpo, sinto a mente fluir mais, tá bom?
Vou colocar meu jaleco para as minhas aulas de nutrição, então. Tá certo, tá certo. Valeu, Ana Paula. Tamo junto. É isso. Tá bom, gente? Então, atividade física a gente olha só pelo lado, né? Muitas vezes do emagrecimento, né? Uns falam de saúde, pensando ali nos músculos e tal, mas vai muito além, né? Vai muito além, vai ali na sua mente, vai na sua alma, enfim. Tudo isso está envolvido ali na hora da atividade física, que eu acho muito bacana, eu gosto muito disso. Então, hoje foram meia hora, e aí, um benefício do HIIT, tá? Só continuando a nossa conversa, o benefício do HIIT é isso, que se você fizer 20 minutos, já está de bom tamanho, porque ele é muito intenso. Né? No meu caso hoje, eu dei exemplo e na verdade eu aconselho a fazerem isso, fazer 10 minutos de aquecimento, uma caminhada, tá? Um trotezinho já para começar a preparar. E de repente, feito esses 10 minutos, em vez de você já começar direto, dá uma alongadinha ali, tira 2, 3 minutos para alongar. Alonga, dá uma soltada, e aí você começa a fazer mais forte, 30 segundos, recuperar 1 ou 2 minutos. Tá bom? Então tem essa vantagem do HIIT também, você conseguir fazer mais rápido. Enquanto que no exercício aeróbico, você necessita, né, no mínimo, de meia hora para ser algo muito ainda, eu diria, um treino muito reduzido ainda, né? Então o ideal é ir daí para cima, tá bom? Mas Bruno, para quem é magra, fazer esse HIIT é bom, é ótimo, tá, Mari? É ótimo porque estimula suas fibras musculares. O treino tem a ver com alimentação, tá bom? Quando que eu não indico o HIIT? Vamos fazer a pergunta ao contrário. Quando que eu não indico o HIIT? Quando você está numa dieta extremamente hipocalórica, você está fazendo um treino de musculação, porque a gente não quer que o seu metabolismo desacelere, principalmente em treinos de grupos grandes, grupos musculares grandes, que nem dorsais, pernas, eu não indico o HIIT. Né? A chance de você ter uma perda muscular é aumentada. Tá? Então, de repente, agora, se você, mesmo dentro desse quadro, uma dieta hipocalórica, no dia você treinou ali um músculo pequeno ou nem treinou musculação, tá? Você pode ir lá e fazer o HIIT. Tá? Cabe também. Né? Agora, se você é magra, mas você come bem para sua musculatura desenvolver, eu também super indico, porque você vai estar trabalhando ainda com explosão muscular. Quando que eu não indico daí no seu caso aí, Mari? Eu não indico quando você treina a perna, por exemplo, você fazer um HIIT de corrida, tá? Não é legal, tá bom? E nem, por exemplo, um HIIT circuitado, né? Pô, você fez musculação, você ainda vai fazer um HIIT circuitado, aí eu não indico, tá? Então, tudo tem a colocação, tem o momento certo, a hora certa, né? É uma conjuntura, certo? Agora, fazer em períodos diferentes, cabe. Você vai estar nutrida, cabe isso aí, tá? Então, eu super indico, né? Mas a questão da desenvoltura, você desenvolver um preparo físico, e eu não falo preparo físico pensando no oxigênio só, tá? Pensando na capacidade de realizar algo. Se você precisar correr, por exemplo, você tem capacidade, né? Uma capacidade de dar uma explosão. Né? E quem não treina o HIIT não tem tanto essa destreza, tá? Porque você costuma correr ou trotar de uma maneira muito moderada, muito ponderada. Então, de vez em quando, tentem, tá? Tentem. Essa estratégia é muito válida. As pessoas que me perguntam a opinião aí no inbox, eu sempre falo, eu só posso agora no momento fazer caminhadas. O que você me indica? O HIIT, tá? Eu indico o HIIT. Legal? Nós, gordinhas sexy, precisa diariamente. Eu aconselho, é uma boa colocação, Glaucio. Eu sei que a ideia talvez não seja muito isso, mas eu aconselho o quê? Que você alterne, né? Que nem o caso da Glaucio, quer dar uma secada ainda mais, alterne. Um dia você faz contínuo, tá? E no outro dia você faz acelerando mais, tá? Isso também depende do seu preparo. Talvez o seu acelerar ainda não seja grandes coisas, e você pode fazer todo dia. É igual na academia, né? Que a gente falou do descanso ontem, né? das pernas. Você precisa descansar 3 dias, às vezes 4 dias, mas ainda se você não tem o preparo físico para levantar muito peso, pode ser que 1 dia ou 2 você já recuperou, tá? Então, a gente tem que aprender a se conhecer. E essa é a ideia das lives, né? Trazer conhecimento. Tenho 1,60 m, peso 62 kg, proporcional, sou magrela. Tá certo, tá ótimo. Mas olha só, a gente não pega muito essa linha, tá? De 1,60 m e 60 kg.
tá? De repente você pega pessoas assim, já peguei muitas pessoas assim, não estou falando que é o seu caso, pelo amor de Deus, e você tem tem pouca quantidade de músculo, tá? Porque o que interessa pra gente, né, as pessoas têm essa mania de fazer um parâmetro, né? Eu peso 60, eu peso 80. O que vai mudar, por exemplo, se você pegar, por exemplo, uma mulher, pega que nem, não sei se alguém aqui conhece a Gabi Garcia, que é uma lutadora, né, aí de MMA, de jiu-jitsu e tal, ela tem 1,90 m, ela pesa 102 quilos, só que a pele dela é fininha. Então você vai falar uma mulher de 100 quilos, mas pô, ela tem 1,90 m, né, a quantidade de músculo que ela tem, então não tem comparação. Tá? Então, isso eu estou falando para autoanálise, tá? Não é para julgar nem nada disso, pelo amor de Deus, mas é para autoanálise. Quando que você vê se você está saudável, né? Esteticamente, a gente já fala todo dia aqui, né? Que primeira coisa você tem que gostar do que você vê no espelho, ver suas formas, né? A mulher é feita de formas, é feita de curvas principalmente, tá? Essa tá a beleza da mulher. Mas em relação à saúde, a gente tem que sempre analisar quantidades e proporções. Tá bom? Acontece, por exemplo, eu já pesei mulheres, tá, que tem a mesma quantidade de gordura e de músculo e ainda assim tem um corpo bonito. Por quê? Porque tem curvas, tá? Porque tem curvas. Tá? Mas é saudável? Não, não é saudável. Então ela precisa correr atrás, tá? Ela precisa correr atrás e perder mais essa gordura e ganhar massa muscular. Tá bom? Então, esse é um bom parâmetro. É legal que você fez essa colocação, me deu a oportunidade aí de falar em algo aí que as pessoas muitas vezes não veem. Sinto dor no joelho, tem dia que faço uns 4 postes. Legal. Gláucia, bicicleta, para quem é pesado, tá? Quem tem dor no joelho, a Gláucia também é uma mulher grande, né? A Gláucia é alta, né? E para quem é pesado, eu também sou pesado, tá, Gláucia? E eu não posso fazer todo dia. Eu não posso. Começa a judiar realmente do joelho, das articulações, e muitas vezes a bicicleta estacionária ou uma bicicleta normal pode te ajudar nisso, que é o que eu faço, eu tento revezar. Tá? E aí quando você de repente você conseguir perder mais 10 quilos, por exemplo, aí você vai estar muito mais leve, se tiver com mais músculo ainda, vai suportar ainda mais. Então a gente tem que entender um pouco a evolução nossa aí, tá? Que é uma boa. Isso aí, ó, Glaucio, 1,82 m. Bioimpedância é confiável? Se for uma máquina boa, tá, Milena? Eu tenho, por exemplo, no meu consultório em Portugal, eu tenho uma Embody, uma das mais tops, entendeu? Essa é extremamente confiável, até porque ela é utilizada em hospitais, né? E não pode ser de outra forma, porque ela também mede a quantidade de águas e proteínas e minerais que tem no seu sangue e no seu músculo, tá? Essas são confiáveis. Agora eu já também experimentei algumas que você compra aí, até na farmácia, que tem a bioimpedância inserida, né? E aí a hora que você mede, você fala, nossa, eu sou obesa, principalmente você, menina, que faz musculação, que deve ter aí, já tem um músculo treinado, vai parecer que você é obesa, tá? Então toma cuidado com isso. Tem que olhar aí de repente a marca, mas eu ainda confio, de repente você fizer uma pinça com a mão, você já sabe se você está tendo mais resultados ou não, tá? Cardio pode fazer todo dia? Pode, não só pode como deve, tá? Quem tem objetivo aí, Camila, ótima pergunta, tá? Quem tem o objetivo aí de secar mais, de perder mais gordura, ou um problema aí como a pressão alta, como a gente falou no começo, tá? Deve fazer todo dia. O que eu proponho? Ou você intercala, né, junto com o HIIT, faz 20 minutos de HIIT num dia, no outro dia meia hora de aeróbico. Ou simplesmente, se você não está afim de fazer o HIIT, faz meia hora de aeróbico todo dia. Temos que respeitar apenas uma coisa. Se você está muito cansado, o descansar também faz parte do emagrecimento, faz parte da cura, tá? Então, tudo depende do seu condicionamento. Legal? Deixa eu ver aqui o pessoal falando. Uma pinça com a mão, porque na verdade você pode também buscar um profissional que faça uma bioimpedância, mas não é bioimpedância, tá? É uma avaliação física, mas não deixa de ser uma forma de bioimpedância, que ele pega uma pinça, tá? Ele puxa a sua pele e mede a quantidade de gordura, chama dobras cutâneas, tá bom? É uma bioimpedância através das dobras cutâneas, legal? E aí ele faz um cálculo estimado para saber quanto você tem. Qual que é a diferença da pinça
para bioimpedância, uma bioimpedância boa, de boa qualidade? É que a bioimpedância ela tem a capacidade de medir a gordura intramuscular, visceral, a gordura que fica em volta dos órgãos, enquanto a pinça não tem essa capacidade. Tá? Agora, quando eu falei de você fazer uma pinça, eu falei com a própria mão mesmo. Falei assim, ó, dá uma olhada, pega assim, ó, e vê se a sua pele está afinando. Eu uso esse método. Eu pego minha barriga e falo, opa, quando eu estou nessa posição sentado, antes eu pinçava um pouco mais, agora um pouco menos. Eu estou no caminho certo. No espelho, como que tá? São indícios de que você está no caminho certo. Lembra que eu falo? Se você pesar na balança, olha só, quem não escutou falar ainda isso aí, presta atenção. Se você pesar na sua balança e na balança você estiver mais magra, vamos supor que você tinha 80 quilos e você pesou na balança naquele dia 78, perdeu 2 quilos. Caramba, perdi 2 quilos. Mas eu olhei no espelho hoje, parece que eu estava mais gordo, parece que eu tenho engordado, estou cansada. Aí você tem que avaliar que a perda que você teve ali, possivelmente, tá? Possivelmente, pode ser uma perda de massa muscular, tá bom? Mas daí o que eu faço? Reavalie o que você está comendo. Mas pelo amor de Deus, não sai comendo pizza porque você perdeu massa muscular. Aumente a ingestão de proteínas, aumente o treino na musculação, aumente a ingestão de água. Tá? Mas e se o contrário acontecer? Caramba, eu estava pesando 70 quilos, eu subi hoje na balança 72. Pô, mas no espelho parece que eu estou magro, acabei de pôr minha calça, ela está sobrando aqui. Você ganhou mais massa muscular e perdeu gordura. Então aprendam a avaliar o seu corpo, avaliar suas métricas, tá? Né? E como eu falei, mais uma, a pinça. Pô, realmente, eu tô com 2 quilos a mais, mas na hora que eu pinço aqui a minha gordurinha aqui, dá pra perceber que ela tá menor, né? A minha perna, na hora que eu olho, já até parece que subiu aí umas marquinhas, né? Enfim, a gente vai olhando tudo isso. Tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser olhado, tá bom? É uma boa métrica, né? A gente está falando de bioimpedância, tudo isso, né? Claro, bioimpedância, ela te dá um metabolismo. Eu, na hora que eu avalio um cliente, um paciente meu, eu vejo ali o metabolismo dele como tá, aonde ele acumula mais gordura, tudo isso. Você consegue ter uma avaliação melhor. Você sai com a pessoa ali descrita num papel para você e realmente a gente que tem experiência, a gente olha e vê que aquilo tá correto, tá? Mas não se preocupem com isso. Vou puxar aqui uma pergunta, tá? Que eu vi a galera botando muita pergunta. Treinar em jejum é bom? Olha só, boa pergunta mesmo, tá? Treinar em jejum é bom? O aeróbico é legal fazer em jejum, tá? Você pode fazer em jejum ou não. Você pode fazer em jejum. Tá? Eu gosto de fazer o aeróbico em jejum, só que lembra o que eu expliquei do aeróbico? O aeróbico ele é de baixa a moderada intensidade, tá? Se você começar a subir muito, né, a intensidade do seu treino começar a ficar muito ofegante, as chances são que você já não está tendo a quantidade de oxigênio suficiente para degradar a gordura do seu corpo, né? Porque lembra, aeróbico vem de oxigênio, de utilização do oxigênio para degradação, para oxidação da sua gordura. E se você acelera demais, falta oxigênio, você não tem nada no metabolismo, a chance de você perder massa muscular acaba sendo aumentada, tá? Claro que não é tão simples assim, mas é bom a gente evitar, tá? Como que eu faço? Eu faço controlado, tá? Agora, um treino de musculação, você pode fazer em jejum? Pode. Vai perder massa muscular? Não sei. Eu prefiro não arriscar. Apesar de eu ter algumas alunas que preferem treinar de manhã no primeiro horário, o que eu faço? A ingestão do pré-treino no jantar, antes de dormir. Ingere ali gorduras boas, carboidratos, enfim, proteínas, que vai ter glicogênio, tem menor chance de ter perda muscular. Agora, se é alguém que realmente está precisando de massa muscular, eu prefiro não arriscar. Eu prefiro que tome nem se for um MCT, tá? Que é um triglicerídeo de cadeia média, tipo óleo de coco. Tá bom? Então, as dicas que eu posso dar para quem quer treinar em jejum são essas. Ingira alguma coisa, se for um treino de alta intensidade, que nem musculação ou HIIT, manda até um MCT para dentro ali, uma gordura com cafezinho, ou pelo menos uma fruta, e vai treinar, tá? Deixa eu ver aqui, o pessoal está perguntando, não estou conseguindo tirar as perguntas. Qual a diferença de perder peso e perder medidas? Qual vale mais?
Perder medida, né? Total. Esquece a balança. Balança é sua inimiga. A balança ela é mais uma métrica. Assim como você medir a sua cintura, assim como você medir as suas pernas, sua coxa, seu quadril, tá? Ela é mais uma medida que você tem, é mais um número. Só que daí você precisa avaliar o que você está fazendo com aquele número, né? Aquele número ele é muito vago, né? Você não sabe o que você está pesando. Por exemplo, quem olha só para o número da balança não sabe se ali tem, né? Vamos fazer uma menção às frutas. Se ali tem banana ou tem melão. Mas os dois pesam a mesma coisa. Ué, tá? Então, nunca avalie pela balança. A balança é uma métrica, é uma medida, né? E junto com ela tem que estar outras coisas. Uma delas que eu ensino é isso. Se a sua balança subiu, como que está o espelho? Como que estão as roupas? Como estão as medidas? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Ganhar massa, para que serve tanto? Ganhar massa muscular serve para aumentar o metabolismo, tá? Acelerar o metabolismo. E músculo é igual a saúde, que é igual ao metabolismo. Seu metabolismo fica mais rápido, mais acelerado, você emagrece com mais eficiência, tá bom? E claro, é igual eu dou exemplo sempre. Quando a gente fica doente, as pessoas aí, principalmente com essa doença aí, com Covid, a primeira coisa que elas perdem, massa muscular. O peso vai lá embaixo. Tem pessoas que aí perderam aí na pandemia, em 2 semanas, perderam 15 quilos de músculo. Por quê? Aonde que está a maior quantidade de nutrientes? Está na massa muscular. Mas por que a gente perde tanto músculo assim? Porque o nosso corpo preserva a gordura. Porque a gordura é muito mais energética que o músculo. E ele não quer se desfazer da gordura. A gordura é sobrevivência. E ele vai utilizar ela nos últimos casos. Tá? Então por isso que a gente tem que guiar o nosso corpo, direcionar para onde a gente quer. Eu sempre falo isso. A arte do emagrecimento está relacionada ao direcionamento para onde a gente quer levar o corpo. E as pessoas levam o corpo para o lugar errado sempre. Tá? A maior parte das vezes, as pessoas que me procuram, sua grande maioria, estão levando o corpo para o lugar errado. Que é o quê? O lugar da desnutrição, né? Ao lugar do sedentarismo. Tá? E aí quando a gente nutre esse corpo, tudo muda, tá bom? Legal. Caio perdeu 18,5 kg em 16 dias. Caramba, meu. Foi minha bateria aqui, que deu uma riada. Vamos lá, vou puxar mais uma pergunta aqui. O que comer depois de um aeróbico em jejum? Olha, legal. Serve, tá? Serve para a mesma coisa. De quando a gente está no jejum tradicional, do jejum intermitente. Tá? Enquanto a gente está fazendo aeróbico, essa é uma pergunta interessante porque toca ao aeróbico e ao HIIT. Tá? O HIIT ele tem uma característica extra ao aeróbico comum, aeróbico cíclico. A característica do HIIT é que ele causa um efeito EPOC. O que é o efeito EPOC? É a falta do oxigênio, tá? Que leva aí mais horas, de repente dias, tá? Para o corpo se recuperar. Com isso aumenta o consumo calórico durante o dia. Um dia ou 2. Legal? Já a atividade aeróbica, que por exemplo você está no caso está citando em jejum, ele tem um efeito muito benéfico durante o treino e até 1 hora após. Tá? Basicamente 1 hora, varia de pessoa para pessoa, tudo bem. Ele tem um efeito benéfico, tá? Só que a partir do momento que você ingere alguma coisa, o seu metabolismo, que estava ali mesmo parado, utilizando ainda aquela gordura estocada, todo aquele efeito metabólico que estava acontecendo, você já começa a quebrar esse metabolismo da atividade física que você exerceu naquele momento. Assim como o jejum, que aí o corpo começa a utilizar como fonte energética aquilo que está entrando, né? A glicose, o glicogênio, enfim. Né? O glicogênio não, o glicogênio é depois que você ingere, depois de 4 horas. Tá? Mas a glicose, toda a comida que você está ingerindo, o seu corpo começa a utilizar isso. Então, primeiro ponto, para você depois que está saindo de um aeróbico em jejum, de um treino em jejum, é esperar, tá? Lembrando que o treino em jejum eu não recomendo, eu recomendo o aeróbico em jejum, tá bom? Mas mesmo que você tenha feito um treino, se for um treino intenso, você já come imediatamente, que é o caso do HIIT, que é o caso da musculação. Se for um exercício aeróbico, você espera 1 hora e a hora que você for quebrar, tá? Se for aeróbico em jejum, você vai quebrar com gorduras e proteínas boas, tá bom? Ovos, abacate, whey,
carne, salada, legumes, você pode utilizar. Se for um treino em jejum, como ela falou, se referindo de repente a um treino de musculação, você já pode comer imediatamente, tá? Comer imediatamente e já contendo carboidratos, tá bom? E já contendo carboidratos, mas que não seja de alto índice glicêmico, senão não tinha sentido você fazer em jejum, tá? Então carboidrato melhor ali, tá? Pode ser até aveia, pode ser uma fruta, legal? Junto com proteínas e gorduras boas, legal? Tudo depende, gente, entende? Tudo depende dos objetivos, depende do que você está fazendo. Quando você fala um treino é muito vago, né? Tem pessoas que encaram um treino passear no parque, tem pessoas que encaram um treino correr uma maratona. E cada um tem um efeito metabólico, né? É importante a gente saber isso. Fala pessoal que está chegando agora, boa noite, sejam bem-vindos, Gilson, Paulo, Mari, vamos chegando aí, legal? Vamos ver aqui, tem perguntas. Barrinhas de proteína engorda? Como devo comer? Eu vou até tomar uma água antes, tá? Que agora deu até sede. Olha só. Ao meu ver, as barrinhas de proteínas devem ser uma exceção. Como a gente sempre fala, devemos ficar longe de coisas industrializadas. Porque se você olhar atrás da barrinha de proteínas, tem ali no mínimo 5 tipos de produtos químicos, tá? Começar pelo malitol, né? Ou os tol, os terminados em tol, que são adoçantes. Esses são um grande problema, principalmente para pessoas que estão fora do peso, que estão com sobrepeso. Por quê? Porque ele inflama ainda mais o seu intestino, tá? O nosso intestino não tem uma boa assimilação ou uma boa reação aos açúcares não alcoóis. Que são açúcares não alcoóis? São os adoçantes de maneira geral, principalmente os terminados em ol, tá? Tol, malitol, tudo isso não é legal para o nosso intestino. Então, já que a gente quer evitar ou diminuir a inflamação de quem está fora do peso, né? Ou quem está passando por um momento de estresse, enfim, né? Existem vários pontos de inflamação e pessoas, no caso nós estamos falando de pessoas que querem emagrecimento, tá? Então, barrinha de proteína, só quando mesmo não tiver outra coisa, ou você está com muita vontade de comer um doce, você escolhe a barrinha de proteína mais saudável que você achar no mercado, tá? Por quê? Eu confesso, comprei semana passada, aqui estava saindo de São Paulo, estava indo para Rio Claro, parei ali na loja de um amigo, né, do grande amigo, Luiz e tal, na Darwin, e aí eu até marquei aí, né? E aí eu comprei ali umas barrinhas de proteínas que são uma sacanagem. Inclusive tem umas que eles produzem, que é muito, muito boa. Tá? Mas qual que é o problema? Minha barriga distende absurdamente comendo essas barrinhas, né? Ou seja, para mim, eu sou um cara mais sensível a isso, tá? Porque eu não estou mais acostumado, eu não tenho uma sensibilidade boa, não tenho uma boa absorção, mais ainda que as outras pessoas ao adoçante, tá? Então, eu já adianto, seja esporádico, eu ainda prefiro um whey de boa qualidade, você fazer uma papinha ali com frutas, com até mesmo uma pasta de amendoim que seja, tá? E eu acho que cai muito melhor, tá bom? Gosto de banana com cacau 100%, com algumas oleaginosas, legal, legal. Olha só, eu não sei qual é o seu objetivo, tá, Camila? Não sei se é a sua saúde ou emagrecimento. Se for emagrecimento, eu posso te dar uma dica. Tenta não misturar frutas altíssimas em carboidratos, como a banana, com as oleaginosas, tá? Tenta separar aí esse bloco de nutrientes. Por quê? Porque a gordura, ela também forma glicogênio, assim como o próprio carboidrato ou a própria frutose, né? De repente você utilizar aí com morangos, frutas vermelhas, blueberry, todo esse tipo de frutas, ela tem uma quantidade menor de carboidratos, tá? E aí você pode consumir. Então, se você pretende aí ter algo mais eficiente, troque aí ou essa fruta, ou oleaginosas, ou simplesmente, em vez de colocar a banana, coloca ali um whey protein, tá? Eu gosto de utilizar proteínas isoladas, eu utilizo como fonte de alimento. A gente hoje já passou da época que achar que o whey é só um suplemento, eu considero como um alimento, que deve ser utilizado aí ou pós-treino, ou até mesmo como lanche, ele cai muito bem, tá? Eu utilizo há muitos e muitos anos. Aveia, tá? Aveia é legal também.
Você tá me perguntando, Glaucio, se eu tenho receita da barrinha de cereal? É isso? Eu fiz uma, né? Eu preciso dar uma olhada, que eu nem lembro, mas eu acho que tá em receitas, tá? Se você olhar ali no meu feed ali, que tem receitas, treinos e tal, eu tenho quase certeza que tá ali, tá? E é muito boa, hein? Você lembra, Glaucio, disso aí? É muito boa essa barrinha de cereal que nós fizemos. Muito boa. Vale a pena dar uma conferida ali. Se não tiver, eu vou providenciar. Como devo iniciar o treino de HIIT? Tá? Como deve iniciar o treino de HIIT? Você primeiro deve fazer um pré-aquecimento, tá bom? Um pré-aquecimento, deve alongar as articulações, tá? E aí começar gradativamente. Então o primeiro pique, por exemplo, vamos falar que você vai fazer igual eu fiz hoje, na rua, correndo, ou caminhando, ou pedalando. Não dê a intensidade maior que você puder, vá gradativamente aumentando a intensidade, tá? Então daí você faz 30 segundos, por exemplo, numa intensidade mediana, descansa um minuto, faz mais 30 segundos um pouquinho mais forte e vai aumentando gradativamente. Faça isso durante uns 20 minutos, tá? É assim que você deve iniciar o HIIT, porque se você começar já nos primeiros 30 segundos ser um pré-aquecimento, você tem chance de lesão. Tá? Então, por isso que eu falo que também não pode ser, você é sedentário e simplesmente sair correndo, legal? Quanto de proteínas devo consumir diariamente? Eu parto de uma base de 1,6 a 2,0 gramas de proteína por quilo de peso. Ou seja, se você pesa, tá? Você falou que pesa 60 quilos, é isso? Se você pesa 60 quilos, ou 62, é isso? Acho que é isso que você falou. Vezes 2 são 120 gramas de proteínas. Só que não são 120 gramas de carne, né? São cada 100 gramas de proteína, de carne, tem 25 gramas de proteínas em média, tá? Cada ovo tem 6 gramas de proteína. Então você vai empilhando, vai somando essas proteínas ao longo do dia, né? E aí vai dar a sua meta de 120, por exemplo. Legal? E aí o que você faz? Divide o máximo de refeições possíveis. Né? Divide em lanche, divide em café da manhã, almoço, jantar, ceia. Tá? Por que a gente gosta de dividir? Porque a gente tem uma maior assimilação, né? Maior síntese proteica. E tem também o fato de a proteína ela traz uma saciedade muito grande, né? Não deixando você ter compulsões alimentares, tá bom? E mantém você nutrido o dia todo. Então eu prefiro agir dessa maneira. Deixa eu ver aqui. Bom, as perguntas que tem agora, eu já falei sobre o assunto, senão vou ficar muito repetitivo. Legal, gente? Curtiram? Ajudou um pouco aí saber aí o que é o aeróbico, o que é o HIIT. Como eu falei, quando eu botei caixinha de perguntas e falei também aí na enquete, o pessoal sabia o que era HIIT, muita gente não sabia ainda. Eu resolvi fazer essa live. Tá? Essa live vai ficar gravada, né? Eu não subo no mesmo dia, né? A gente sempre edita um pouquinho e sobe no outro dia, legal? Então, para quem não viu, ou puder indicar para os amigos aí, quiserem saber mais, se um amigo ou uma amiga quiser mais sobre HIIT e aeróbico, eu acho que essa live vai ajudar um pouco, tá bom? Dores no corpo após musculação, é sinal de resultado? Não, não necessariamente, tá, Camila? Não é resultado, não é, isso aí não é um sinal explícito. Por quê? Pessoas mais bem condicionadas muitas vezes não sentem as dores, tá? Da musculação. Apesar de, eu, por exemplo, toda vez que eu treino perna, eu sinto. Eu treino perna 2 vezes por semana, tá? Então eu sempre, pelo menos o incômodo eu sinto, tá? Só fica ligado, se essa dor começar a demorar muito tempo e você já treina há algum tempo, pode ser que o consumo seu de proteínas, macronutrientes ou balanço calórico seu esteja muito negativo. Tá? É importante a gente dar uma olhada nessas quantidades que você está consumindo ou até quantidades de micronutrientes, tendo uma alimentação bem colorida aí, né? Com bastante frutas, legumes, fitoquímicos, chás, tudo isso forma aí um ambiente energético, metabólico ideal para você ter os treinos e principalmente a recuperação muscular, né? Que é o que nos interessa. Quando a gente... o treino, pessoal, só para vocês entenderem melhor, é sempre bom frisar, o treino nada mais é o quê? É você perder tudo que você tem de bom, tá? De bom.
Por quê? Você vai lá, você degrada, você consome toda a energia que você tem, você machuca o músculo, controladamente, claro, né? E aonde que a gente recupera tudo isso? Recupera com uma boa noite de sono, com um tempo devido de descanso, comer adequadamente, tá? Então é aí que a gente começa a recuperar. Por isso que tem toda esse processo e por isso tem tanta coisa para falar sobre. Tá bom, gente? Um beijo a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã estaremos aí, hein? 8h18 da noite. Beijão.